Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo semanal aí começando a semana, para mostrar aí como que vai ser, o que que o gráfico pode nos mostrar, a direção, né? A gente viu que sexta-feira ele foi um movimento bem direcional, então hoje eu queria pegar aqui para fazer com vocês um movimento bem um estudo um pouco mais macro, né? Antes eu só queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal. A gente está se aproximando de 400 inscritos. Eu fiz um compromisso aí com o pessoal que a hora que a gente atingir os 500 a gente volta com as lives. Eu vou me comprometer com isso. Então eu só peço a ajuda de vocês aí. E aí também tem aí o link na nossa página aí, quem estiver a fim de operar fora, que se inscrever, abrir sua conta lá na Hantec. Esse é o QR Code. Vai ser uma corretora muito grande, muito boa. Você pode fazer depósitos a partir de R$ 10, US$ 10, aliás, R$ 50, R$ 55 no Pix. Você pode fazer saques via Pix. Então, para você que começar no Forex, é o caminho para operar com uma conta bem pequena, tá? Então, pessoal, bora ao que interessa. Seguindo nossos estudos aqui, ó. Vamos só primeiro dar uma olhada no macro. Tô um pouquinho melhor, mas ele de vez em quando pode escapar uma tossidinha, tá? Então já peço desculpas antecipadas. A gente viu que o caminho foi bem direcional sexta-feira, né? O preço ele tá fazendo um movimento de alta, né? Acabou de fazer um boss aqui, né? Então a gente já vai, eu vou até deixar marcado esse boss aqui. E aqui agora a gente vai só dar uma olhadinha no diário, para ver como que tá o cenário diário do gráfico do índice, né? A gente tá vendo, ó, ele tá indo buscar o topo lá, ó. A gente tem isso aqui, ó, que é um movimento importante, que a gente marca no diário que isso aqui é um order block do diário, tá, pessoal? Então, assim, olha só, uma região muito importante de preço. Então, eu vou deixar marcado assim, ó, como sendo D. E aí depois a gente vai entrar para dentro desse número, desse gráfico aqui para a gente ver quais são as probabilidades, porque o preço ele atingiu o patamar de subida, né? E agora ele está testando o topo. Então agora a gente tem que ver qual é a situação. Se ele vai romper, né? A gente vai inclusive fazer uma marcação aqui, que é essa marcação do topo. É importante. Opa, o que eu fiz aqui? Desmarco isso aqui. A gente vai fazer essa marcação do topo. Opa, tô pegando a ferramenta errada, eu acho. Para deixar marcado aqui, que é importante, né? Então vamos pegar aqui. Isso aqui, ó, a gente vai marcar, deixar o topo marcado. Vamos colocar linha espessura 2, para a gente saber que é uma zona muito importante. Agora, lembrando que o quê? O preço, ele fez esse boss aqui, né? Ele fez esse boss na queda. Então, o que a gente tem que ver o que vai acontecer? Se ele está voltando aqui para buscar liquidez, porque lembrando que isso aqui é um choque, tá? Ou seja, se ele romper essa máxima aqui, nós estamos dizendo que ele vai reverter a tendência. Só que aqui, como a gente está se tratando de um gráfico diário, a gente ainda pode ter, a gente pode ter o falso breakout, né? Então a gente tem todo um cenário para aguardar nessa região aqui. Então isso que é muito importante. Como a gente está falando de um gráfico diário, não pode ser, vai chegar aqui e vai romper. Não, tem muito tempo ainda para ele nos dar o direcionamento. O que a gente vai fazer é filtrar, né? Então, olha aqui. Primeira coisa, a gente fez o gráfico, né? O order block do gráfico de diário.
Aí o que, que a gente faz aqui depois do order block diário? A gente tem o 4 horas. Que aí a gente já filtra para cá. E já vê que ele já foi mitigado aqui, ó. Ele já veio, teve mitigação no 4 horas. Então, se ele já teve mitigação, ó, e agora ele está chegando aqui no 4 horas. Aí a gente parte para os 60 minutos. Para ver o que, que os 60 minutos nos dá. Olha só. Os 60 minutos, ele tem aqui, ele não muda. Vocês veem que ele tem essa região aqui, ó, que é uma região importante, tá? Então, assim, o que, que a gente pode fazer aqui nesses 60 minutos é usar esse cara aqui, né? Usar esse cara de cima aqui, só o último candle. E aí a gente tem já uma zona que ela pode ser testada, tá? Junto com isso, a gente tem isso aqui. A gente tem essa região aqui, que é uma região importante. Então, ou seja, são dois order blocks grudados, um no outro, tá? Então, assim, então a gente tem que ter muita atenção aqui no que fazer, tá? Então, por isso que eu digo assim, eu vou até deixar esse aqui com uma cor mais clara, como sendo dos 5 minutos, que ele tem uma cor mais clara, mas eu coloco aqui como sendo 60. Por quê? Porque ele já foi mitigado. E aí a gente tem esse aqui, que é o próximo do 60. Deixa eu só ver no 4 horas aqui. No 2 horas, no 120 minutos. E que ele nos dá. Porque às vezes a gente tem que fazer isso, tá, pessoal? A gente tem que buscar o gráfico que nos dá alguma alternativa. Tá? Então, assim, a gente vê aqui, ó, no 120 minutos, a gente tem esse cara aqui. Então, a gente deixa marcado toda essa região. Tá? E aí fica como esse pavio aqui sendo a segunda parte. Então, no topo, a gente tem isso aqui. Tá? A gente tem essa região aqui. Aí, claro, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente aguarda a movimentação do preço para depois tomar a direção. Então, agora a gente parte para o nosso gráfico de estudo, que é o 15 minutos. Então, o que a gente vai fazer no 15 minutos? Agora a gente já sabe aqui onde é o topo. Eu já sei que essa região, nessa região toda aqui, é a região que eu vou esperar o quê? Se o preço fizer isso aqui, né? Ele fizer o choque, eu vou esperar a volta na minha zona para vender, certo? Só vou pensar em compra se ele passar daqui, né? Por quê? Porque eu estou numa zona de oferta. É assim que a gente... Apesar do gráfico... Na verdade, assim, retificando o que eu disse. Aqui é uma zona de oferta, uma zona de venda. Só que o preço ele está na alta. Então, o certo é, voltou, a gente compra. Voltou, a gente compra e só vai pensar em venda se ele reverter, né? Se ele fizer o choque. Então, é aquilo que eu sempre digo. A gente opera a favor do movimento, tá? Então, o que eu quero dizer é pensar em venda só se ele fizer isso aqui. Aí ele vai voltar, nos deixar a nossa zona para cair. Mesmo assim, ainda pode ser pullback. Tá? Lembra que vocês estão operando um pullback. Tá? Então, por quê? Porque a tendência agora, no momento, é de alta. É um pullback do movimento macro, mas a tendência, ele não... como eu sempre falo nos estudos, vamos colocar aqui nos 60 minutos para vocês verem. Para a gente fazer uma... Vou botar no diário aqui que é mais fácil. Então, assim, ó, olha o movimento que ele está fazendo. Tá? Ó, vamos olhar o macro aqui que a gente consegue ter uma visão. Ele, desde a pandemia, ele está fazendo isso aqui, aí ele fez isso aqui, aqui, fez um choque, voltou na região de topo e deu a venda.
Agora ele rompeu o fundo de novo. O que que ele está fazendo? Então, olha só. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando em movimento macro no diário, tá? Eu tenho esse movimento aqui, que é o meu movimento do momento, né? E o preço está fazendo isso aqui. Ele pode bater aqui e seguir. Ele pode romper, voltar e descer. Por quê? Porque enquanto ele não romper isso aqui, ele ainda está na tendência de baixa. Lembre-se que é o seguinte, ó, a tendência primária é essa aqui, tá? Então, o meu choque principal é esse aqui. Esse aqui é um choque, como eu sempre falo nos estudos, é um choque interno. Por quê? Porque olha isso aqui, ele pode vir no gráfico diário, ele pode vir até aqui, ó. Ó. Ele pode vir buscar, ele pode vir buscar até aqui. Nesse order block aqui. Que ainda assim, se ele chegar, ele ainda pode vir aqui, aí ele vai fazer isso aqui e continuar descendo, que ainda é tendência de baixa. Por quê? Porque o topo que vale é esse aqui. Tá? Então, e por isso que vocês têm que ter muito cuidado. E é o que eu sempre digo assim, ó, analisem de fora, analisem a floresta. Tá? Porque movimento macro é topos e fundos mais baixos, ó. Topos e fundos mais baixos. Ele está rompendo o fundo e perdendo o topo. Tá? Você pode traçar uma... Olhando o movimento macro, vocês podem traçar aí a LTB aqui. Traça uma LTB do diário, ó. Traça aqui uma LTB do diário. Vocês vão ter aí um movimento. Já dá um outro norte, de onde o preço pode ir. Sabe? E aí vocês vão mapeando. E aí, como operar? E agora a gente vai... E quando a gente vai pro gráfico nosso de estudo, a gente vê que a gente tem... a gente vê que a gente tem aqui... Tem espaço, ó. Olha só. Olha o espaço que a gente tem para cima. Então, enquanto o gráfico não virar no curto espaço de tempo, a gente compra. Se ele virar, a gente sabe que ele pode estar fazendo o quê? Se ele virar, a gente pode estar fazendo... sabe que ele pode estar fazendo um pullback para voltar, para depois ir e vamos acompanhando, tá? Então, falando aqui no time frame nosso de operação, a gente está numa zona de oferta, a gente tem o 15 minutos e a gente tem umas regiões importantes aqui para marcar. Primeira, esse cara aqui. Por que esse cara aqui? Porque esse cara aqui é o nosso... Esse cara aqui faz parte do nosso movimento de alta. Tem esse outro cara aqui também. Tá? Que também é importante. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por que ele é importante. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. O último movimento. Olha aqui onde esse cara tá. 50%, 38%. Então, aqui você já tem um norte de onde o preço pode voltar a retração dele. Ou nesse cara aqui, ou nesse cara aqui. Tá? Então, tem esses dois caras aqui. A gente vai comprar se o preço chegar aqui em uma região. Então, o que eu digo para vocês? Nós estamos olhando no 15 minutos e a gente sabe que essa aqui é a região de 50%. E essa aqui é uma região aproximada da retração de 38%. Tá? Então, o que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar o preço abrir amanhã. Se ele fizer isso aqui, ó. Ó. Aí eu sei que aqui ele vai me dar uma venda que eu posso ir até aqui, ou até aqui, ou até aqui. São as 3 paradas do preço. Tá? Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Aí é que vocês vão operar na venda, sabendo que é pullback e sabendo que o alvo é curto. Beleza? Então é assim que funciona.
Tá? Então vamos só marcar aqui, tira isso aqui. Já tem a noção aqui. Opa, marca aqui. Aí, marcou. Já tem a noção. A gente tem aqui as zonas de marcação de preço. Vamos marcar esse cara aqui também. Que são as paradas que o preço deu. Então, esse é o nosso ponto. Aí a gente tem o que aqui também? A gente tem essa LTA do varejo, que o preço pode vir buscar, tá? Que é uma zona de liquidez. Então, fiquem atentos a ela. Tá? Eu não vou nem deixar essa aqui de baixo só por desencargo de consciência. O choque continua sendo essa região aqui, por enquanto. Claro, a gente tem aqui, quando a gente passa para o nosso gráfico menor, vocês vão ver que aí a gente vai ter os movimentos que a gente vai esperar durante o dia. Que é o quê? Aonde que o preço pode virar, né? Então eu tenho aqui, ó, o preço está subindo. Nós vamos deixar marcado que esse fundo aqui, ó, que é um fundinho importante. Tá? Esse cara aqui. Como uma marcaçãozinha importante no gráfico curto, de 1 minuto. Esperar a abertura do mercado para a gente saber aí o que vai acontecer. Porque o preço foi bem específico, né? Na sexta-feira, ele foi bem direcional para um lado para o outro. Então a gente sabe aí que teve aí essa briga aí, tá? E depois a gente faz aqui, ó, nos 5 minutos. Vamos só. Opa, tá travando aqui o... Opa! Aí, deu uma travada no... Ó, 5 minutos. Nos 5 minutos a gente faz os ajustes aqui, ó, se vocês quiserem. E aí esse fundo aqui... Que não é errado também marcar no 5, tá, pessoal? Você marca no 5, no 15, quando você muda para o 5, você pode fazer o ajustezinho do movimento, tá? E aqui, ó, aqui a gente tem esse cara aqui, ó. Aí a gente vai ajustando. Beleza? Então essas são as marcações do índice para amanhã. Dólar. Desculpa. O dólar ele está consolidado, né? O dólar a gente não precisa nem olhar tanto para trás assim, porque a gente vê o que ele... olha só o que ele fez. Lembra que eu falei para vocês que ele poderia vir buscar essa zona aqui? Então, olha só. A gente tinha um choque que ele fechou aqui. Ele veio testar a zona. Ele deu uma entrada cirúrgica aqui. Depois ele foi buscar essa região. Fez um falso rompimento e voltou para testar o fundo. E está testando esse fundo aqui. Para amanhã, o que vocês vão ter que vamos esperar no dólar? Se ele abrir aqui, ele continua, né? Primeiro ele tem que romper pelo menos esse topinho aqui, certo? Que a gente vai ajustar aqui vamos botar essa linha aqui. Ele tem que romper esse topinho para seguir caminhando. E se ele não romper, ele vai continuar se ele chegar e simplesmente fazer isso aqui, ele vai seguir o movimento que ele pode ou fazer manipulação aqui e voltar, ou seguir o movimento. Certo? Desculpa. Então, esse é o movimento do dólar. Tanto que o estudo do dólar, ele nem muda muito. Esse fundo aqui eu vou deixar marcado, porque ele foi só tocado aqui, não foi mitigado ainda. Tá? A gente tem aqui essa zona aqui de cima. Deixa eu vou marcar aqui, que a gente tem esse outro cara aqui. Tá? E esse cara aqui no meio. Que são as regiões onde o preço pode parar. Tá? Então, assim, essas são as regiões. E é isso que a gente tem no dólar. Esse aqui passa... Isso aqui, ó.
eu vou só atualizar isso aqui, porque isso aqui continua sendo choque, né? Porque ele não rompeu de fato essa região. Certo, galera? Então, esse é o nosso estudo. Vou encerrando por aqui, porque minha garganta já tá ficando ruim. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite e um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos.